E aí, pessoal, tranquilo? Bom, a gente está acabando o terceiro bimestre, então é interessante que vocês deem uma conferida aí se vocês estão fazendo todas as listas, se está tudo certo, beleza? Porque eu sei que essa semana a coordenação entrou em contato com alguns de vocês para falar que vocês não estão fazendo as listas. As listas que acabaram os prazos, pessoal, acabou o prazo, não tem o que fazer, beleza? Mas as listas que eu ainda estou enviando, façam, beleza? Então, senta numa cadeira bem confortável aí, deixa o like no vídeo, se inscreve se não é inscrito e pega uma caneta e um caderno e bora lá pro vídeo. Olha, vocês acham que vida de professor é fácil, né? Eu fiquei gravando aqui 1 hora de aula pra vocês. Quando eu vi, eu não tinha apertado o botão pra gravar, agora eu vou ter que gravar tudo de novo, porque eu sou o quê? Porque eu sou burro, certo? Bom, então vamos lá de novo, pessoal. Vou falar tudo isso aqui de novo. Vamos lá. Meu Deus. Pessoal, terminando dinâmica, que eram as forças e tudo mais que a gente estava estudando, a gente vai estudar o que agora? A gente vai estudar calor, tudo bem? Então a gente vai mudar completamente o tema agora que a gente estava estudando e a gente vai começar a estudar calor. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a diferença entre calor e temperatura. No dia a dia, a gente está acostumado a falar calor para querer dizer temperatura alta. Por exemplo, nossa, que calor que está hoje. Isso significa que a temperatura está alta. No dia a dia, tudo bem, beleza você falar isso daí. Mas aqui na física, está errado, pessoal. Falar, nossa, que calor que está hoje, não quer dizer que a temperatura está alta. Então, vamos aqui diferenciar temperatura de calor inicialmente. Temperatura, pessoal, tem a ver com o quão quente ou quão frio está um objeto ou um dia, e assim vai, né? Então, quando eu falo que a temperatura de um corpo está alta, eu estou querendo dizer que está quente, certo? Mas o que é temperatura? Temperatura é o quão agitadas as moléculas de um determinado corpo estão. O que significa isso? Moléculas são os pedacinhos de cada matéria, né? Então eu tenho água, molécula de água, molécula de gás carbônico e assim vai. Quanto mais agitados esses caras estão, maior a temperatura de determinada coisa. Então, se as moléculas estão se agitando muito, a temperatura está alta. Se as moléculas estão se agitando pouco, a temperatura está baixa. E como que a gente mede temperatura? Com um termômetro, certo? Aqui no Brasil a gente utiliza graus Celsius. Nos Estados Unidos a gente utiliza graus Fahrenheit. Se você já foi lá, você já viu isso, né? É a bolinha com F, tudo bem? Então, graus Celsius são a forma que a gente mede a temperatura aqui no nosso país, tudo bem? E quase em todos os outros países também, beleza? Então, atualmente os dias estão sendo 33, 34, 35 graus Celsius. Isso é quente, é alta temperatura, não é calor, beleza? Continuando ainda a falar sobre temperatura, a gente tem uma coisa chamada termografia, que é o estudo da luz que os corpos emitem baseado na temperatura. E aqui eu vou fazer um parênteses com o que a gente está vivendo hoje. Como que você mede a temperatura com aquele laser, aquele termômetro a laser que é apontado na sua testa? O que acontece, pessoal? Determinadas temperaturas emitem luz em determinada faixa. Não entendi nada. Vamos lá. Todo o corpo, pessoal, emite luz. Eu emito luz, você emite luz, essa câmera aqui emite luz, o piano emite luz, a lâmpada emite luz, tudo emite luz. A diferença é qual tipo de luz esse corpo emite, tá bom? Então, olha essa figura aí que eu estou mostrando para você na tela. Você está vendo o que a gente chama de espectro eletromagnético. O que é isso daí? Você está vendo nomes de tipos de luz e você está vendo temperaturas específicas aí embaixo. Quanto mais para a direita você está, a gente fala que mais energética é a luz. Tanto é que lá na ponta direita, a gente tem os raios gama, pessoal. E esses raios gama, eles podem matar a gente de uma forma muito rápida, mas muito rápida mesmo, beleza? Se você olhar um pouquinho mais para baixo na ilustração, a gente vai ver que a gente tem temperaturas. Isso significa, pessoal, que para determinadas temperaturas que a gente tem, o corpo emite determinado tipo de luz. Voltando aí na imagem, a gente vê que o nosso corpo, que tem uma temperatura próxima a 37 graus Celsius, vai emitir luz em que faixa? Na faixa do infravermelho. O problema, pessoal, é que o nosso olho não consegue detectar infravermelho. E aí a gente precisa de um óculos que detecte infravermelho. Tanto é que alguns filmes ou algumas séries, você tem esse óculos de visão noturna,
que ele consegue pegar a luz que eu emito e consegue identificar essa luz. O meu olho não consegue identificar essa luz, mas o óculos de visão noturna consegue. Então, se eu vier aqui e apagar a luz, você não me vê. Você vê essas luzes aqui em cima. Por quê? Porque elas estão emitindo uma cor de luz que você consegue ver, mas você não me vê. Porém, se você colocar um óculos de infravermelho, você vai passar a me ver. Por quê? Porque você agora está pegando a luz que eu emito e está conseguindo traduzir essa luz de um jeito que o seu olho enxerga. Duane, ainda não entendi. Vamos pegar o som. Com o som fica muito mais claro. Se eu for aumentando o som que eu emito, o seu ouvido e o microfone começam a captar esse som. A mesma coisa funciona com o nosso olho. Suponha o seguinte, imagina que você pega uma faca, tá bom? A faca vai estar mais ou menos aí a 30 graus Celsius, que é a temperatura de um dia aí que a gente está tendo hoje em dia. Que faixa de luz que está sendo emitida pela faca? Infravermelho. Se você pegar e apagar todas as luzes e segurar a faca na sua frente, você não vai ver a faca. Por que você não vai ver a faca? Porque ela está emitindo uma luz que o seu olho não detecta, igual o som que eu estava falando baixinho ali, beleza? Agora faz o seguinte, pega essa faca, põe ela no fogo, deixa ela 5 minutos no fogão, apaga, desliga o fogo e apaga todas as luzes e olha para a faca. O que vai acontecer? Você vai ver a faca brilhando. Por quê? Porque você foi aumentando a temperatura da faca e aí a luz que a faca produz foi entrando na parte que a gente chama de visível. Essa faixa bem pequenininha aí do espectro, que é o espectro visível. A gente consegue ver só essa faixinha de luz. Tem um montão de outro tipo de luz que a gente não vê, tudo bem? Então, quando você aumenta a temperatura, você começa a ver. Então, vamos voltar e responder lá a pergunta que eu fiz no começo. Por que a gente detecta temperatura com o laser lá? Porque o que tem? Você manda uma luz e o nosso corpo devolve a luz dependendo da nossa temperatura. E aí aquele aparelhinho consegue medir. Ó, a luz que ele está produzindo é essa, então a temperatura dele vai ser essa daqui. A luz que ele está produzindo é essa outra daqui, então a temperatura vai ser essa outra daqui. Entendeu? Então é como se fosse um tradutor. Dependendo da temperatura, ele emite determinado tipo de luz. Beleza, mas então o que é calor? Calor, pessoal, é um tipo de energia. Calor é quem transfere a vibração para as moléculas. Quanto maior o calor, maior é a transferência de energia. Logo, maior é a mudança de temperatura ou mudança de estado físico, né, de sólido para líquido, de líquido para gasoso e assim vai. Então, o calor é a energia capaz de mudar a temperatura de um corpo. Como assim, Duane? Ainda não entendi. Bom, quem tem mais calor? Um corpo a menos 100 graus Celsius ou um corpo a 1000 graus Celsius? Aparentemente nenhum dos dois. Por quê? Porque calor eu tenho que ter mudança de temperatura. Então vamos melhorar a pergunta aqui. Vamos supor que eu tenho um corpo que está a menos 100 graus Celsius e ele vai passar para menos 150. Ele está muito gelado, certo? Então ele passou de menos 100 para menos 150. E aí tem um outro corpo que está a 1000 graus Celsius e vai passar para 1001. Ele está muito quente, beleza? Quem tem mais calor envolvido? O que foi de menos 100 para menos 150 ou de 1000 para 1001? O que foi de menos 100 para menos 150. Por quê? Porque a diferença é maior. Um foi de menos 100 para menos 150, mudou 50. O outro foi de 1000 para 1001, mudou 1. Então, calor tem a ver com quanto mudou a temperatura. Quanto mais mudou a temperatura, maior é o calor. Quanto menos mudou a temperatura, menor é o calor. E aí, pessoal, o corpo que ganha calor, ele aumenta a temperatura. Um corpo que perde calor, ele diminui a temperatura. Por isso que quando você põe a mão, por exemplo, em algo quente, você sente aquela queimada. Por que você sente aquela queimada? Porque está chegando energia na sua mão. O fogo, por exemplo, está mais quente que a sua mão. Então passa energia para a sua mão. Já quando você põe a mão em algo frio, você sente aquela sensação de frio. Por quê? Porque algo está roubando o calor de você. Ou seja, aquele corpo frio está puxando energia da sua mão. Então a sensação de
quente que a gente tem é quando a gente ganha temperatura, quando a gente ganha calor. A sensação de frio que a gente tem é quando a gente perde calor. E o calor, pessoal, tem como se fosse um sentido. Ele sempre vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, se eu tenho um corpo quente em contato com o corpo frio, vai sair energia do corpo quente e vai chegar a energia no corpo frio. Logo, o corpo quente vai perder calor, vai diminuir a temperatura, e o corpo frio vai ganhar calor, vai aumentar a temperatura. Para exemplificar isso, imagina que você tem um isopor, tá, uma caixa de isopor, e aí você coloca um prato de sopa bem quente e um refrigerante bem frio. Por que eu vou fazer essa caixa de isopor? Porque o isopor é um isolante térmico, ou seja, ele não deixa entrar calor lá, nem sair calor. Então tudo que está ali dentro do isopor vai ficar ali dentro, beleza? Então o que vai acontecer se eu colocar um prato de sopa com refrigerante gelado? O prato de sopa está quente, ele vai começar a perder calor. Para onde vai esse calor? Vai para o refrigerante vai começar a ganhar calor. Mas quem perde calor, no caso a sopa, esfria, então a sopa vai esfriar. Quem ganha calor, no caso o refrigerante, vai esquentar, então o refrigerante vai aumentar a temperatura. Por isso que quando a gente põe um copo de refrigerante na mesa, ele esquenta, porque ele está ganhando calor do ambiente. E por isso que eu ponho um prato de sopa na mesa, ele diminui a temperatura. Por quê? Porque ele vai começar a fornecer calor para tudo que está em volta dele. Então ele vai diminuir a temperatura. Isso acontece, pessoal, até chegar ao que a gente chama de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando os corpos que estão envolvidos chegam na mesma temperatura. Se eu disse que um corpo com maior temperatura passa energia para o que está com menor temperatura, mas os dois estão com a mesma temperatura, então ninguém passa energia para ninguém. Logo, ninguém nem aumenta a temperatura, nem perde temperatura. Então os dois caras ficam com a mesma temperatura, que a gente chama de equilíbrio térmico. É interessante também, pessoal, entender que o nosso corpo consegue produzir calor, diferente do corpo de alguns répteis, por exemplo. O réptil, ele precisa ficar no sol para ficar quente, e é por isso que você vê lagarto, por exemplo, no sol para ficar quente, ou jacaré no sol para ficar quente. Já o nosso corpo não, o nosso corpo consegue se manter sozinho a 37 graus Celsius, independente da temperatura que está lá fora. Por exemplo, você pode estar num frio de 0 graus Celsius, que o seu corpo vai conseguir se manter por um tempo aí a 37 graus Celsius. Até que ele vai começar a perder muita energia para se manter a 37 graus Celsius, ele vai começar a esfriar. E aí a gente pode sofrer o que a gente chama de hipotermia. Hipotermia é quando o seu corpo esfria muito. E aí você começa a morrer porque está muito frio, beleza? O nosso corpo, para se proteger disso, ele começa a tremer. Lembra que tremor é agitação, e a agitação das moléculas é maior temperatura, então o nosso corpo começa a tremer para aumentar a temperatura dele mesmo. Então quando está muito frio, a gente treme para aumentar a temperatura do nosso corpo. Obviamente, se está muito frio fora do nosso corpo, às vezes o nosso corpo não consegue e a gente morre de hipotermia. Mas no geral, o nosso corpo tende a se manter a 37 graus Celsius. Agora, quando você começa a correr para praticar exercício, você começa a suar. Não é soar, beleza? É suar. Quem soa é sino. A gente sua. Então a gente começa a derramar água, e essa água, ela rouba calor do nosso corpo. Ela tira calor do nosso corpo. Perder calor é o quê? É diminuir a temperatura. Então a gente perde água, a gente sua para o nosso corpo diminuir a temperatura dele. Logo, para a gente não sofrer o que a gente chama de hipertermia, que é ficar muito quente. A gente também pode morrer se a gente ficar muito quente. Então nosso corpo tende aí a manter em 36,5, 37 graus Celsius a nossa temperatura, para a gente não ficar muito frio nem muito quente. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. A aula de hoje não foi muito comprida, tá bom? Mas a gente conseguiu finalizar todo o conteúdo aí que nos era interessante, tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não se esqueça de fazer a lista, e falando em lista, a gente tem a senha de hoje, beleza? Então a senha de hoje vai ser queimada, tudo bem? Já entrando aí no rumo que muitas pessoas estão fazendo queimado, o Pantanal está sendo queimado, aqui em Leme a gente tem muita queimada de noite, né, que fica aquele cheiro horrível no nariz. Então queimada vai ser a nossa senha, beleza? Por favor, não taque fogo no lixo, não taque fogo em mato, beleza? Então, um forte abraço para vocês, façam a lista de exercícios, qualquer dúvida estou à disposição. Valeu!